episódio 12 da 17ª temporada de Grey's Anatomy. Foi um episódio que abordou bastante o Black Lives Matter e também ficamos sabendo de algumas coisas em relação à história, né, a volta da April Kepner. Assim, tem teorias aqui nesse vídeo e eu fico muito feliz que vocês estão gostando desse tipo de vídeo, mas vamos logo fazer esse resumão desse 12º episódio. Oi, seriadores, eu sou o Pedro Henrique e eu fico muito feliz pela sua audiência nesse vídeo de hoje. Assim, vamos falar sobre o episódio 12 dessa 17ª temporada de Grey's Anatomy. Como vocês já vêm acompanhando aí, toda semana eu tô trazendo aí um vídeo, tá saindo toda segunda-feira aos meio-dia, assim como esse. Então esse vídeo também vai conter spoilers, né, porque eu vou falar do episódio. E aqui embaixo eu sempre deixo aberto para você falar a sua opinião do episódio, das histórias, dos personagens. Mas antes da gente falar do episódio, eu preciso pedir para vocês deixar o like, porque isso ajuda muito no engajamento. Você deixando o seu like, o YouTube indica os meus vídeos para todo mundo. Então assim, deixa o like, beleza, para ele indicando e o canal crescendo cada vez mais. E também se inscreva caso você ainda não seja inscrito. Gente, é muito importante vocês se inscreverem e ativarem o sininho, porque o YouTube vai sempre divulgar os vídeos para mais pessoas e principalmente para vocês que querem continuar assistindo meus vídeos. Como eu falei, esse foi um episódio que abordou bastante o Black Lives Matter. É um movimento que ficou bem forte ano passado por conta do assassinato do George Floyd. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Que o policial branco acabou matando. E aí todo mundo foi às ruas fazer protestos, não só por isso, mas por outros milhares, né, de casos como esse que vem acontecendo. Os policiais brancos sempre focam muito nos negros. E Grey's Anatomy mesmo já abordou esse assunto há muito tempo com o Tucker, o filho da Bailey, eu lembro muito bem disso. You are amazing. You are perfect. And we want you to stay that way. Vamos começar falando sobre a Maggie e o Winston, que, como eu já falei, estão sendo dois personagens muito legais, gosto bastante deles. E como eu já sabia, né, o Winston ele foi viajar, e aí agora ele tá voltando pra Maggie, né? E assim, né, no meio de tudo isso, o que acontece? Um policial para o carro dele, assim, do nada, e eles alegam que é por conta que a bicicleta estava tampando a placa. Sim, ok, né? Então para o cara, pede os documentos e, tipo, numa forma muito desconfiada. E eu acho que se fosse claramente um branco ali no carro, não teria sido dessa forma. Muito provável nem ter parado o carro, né? E aí ele começa a fazer várias perguntas, pede para ele desligar o celular e depois pede para ele tirar todas as coisas do carro para revistar, o cachorro cheira ele, cheirar as coisas dele. Então assim, puro racismo, e dá muita raiva assistir isso. Deu muita raiva assistir isso, mas ao mesmo tempo é muito importante uma série como Grey's Anatomy, que é passada para tantas pessoas, mostrar isso, mostrar a realidade, né? Porque isso acontece todo dia com muita gente negra. Então é muito importante passar isso na tela. Mr. Indigo, are you failing to comply? E a Maggie ficou muito preocupada durante todo o episódio, porque ela estava no telefone com ele no momento que isso acontece, que ele é, né, parado ali pela polícia, ela tá no telefone com ele, e é muito agonizante ver toda a reação da Maggie em relação a isso, porque, claro, é o amor da vida dela. Eu acho que isso foi uma forma de aproximar mais ainda eles, mais uma coisa marcante para eles verem que de fato os dois nasceram para ficar juntos. E no final dá tudo certo, né? Eles voltam lá, eles se abraçam e tudo mais, mas dá pra ver que o Winston nunca vai ser o mesmo, sabe? Eu acho que isso vai ficar sempre muito marcante na vida dele. É claro que isso não foi a primeira vez que ele sofreu racismo, isso ele vem sofrendo desde quando ele nasceu, mas é muito importante falar sobre isso, gente, sempre. I just gotta breathe a little bit, you know? Okay, listen, you're okay. Cormac e os seus filhos também estiveram nessa história, né? Os filhos do Cormac são negros, né? Porque a mulher dele era. E eles estão ali no protesto, né? Um dos filhos dele é quase atacado ali pelo coisa, não mostra a cena, mas ele entra na frente, aí ele fica machucado e tudo mais. E depois disso, ele fica meio receoso em deixar os filhos dele no protesto, ir para protesto, e ele proíbe e deixa eles lá na casa deles. Em uma conversa com a Jo fala que ela entende dos dois lados, mas ao mesmo tempo, mesmo que seja perigoso, a única forma de parar com isso é lutando. Então, no final do episódio, a gente vê que ele vai voltar a fazer protestos com os filhos. Eu gostei bastante dessa conversa da Jo com o Cormac, e é muito importante. E é muito bonito ver a relação que ele tem com os filhos dele. Temos uma história em paralelo bem diferente do resto do episódio, que foi a história do Schmidt. Ele tava ali com a Grey, né? Que ainda está dormindo, levou ela para aquele negócio, aquela máquina grandona, que toda vez que eu vejo aquela máquina,
Eu lembro daquele episódio que a Grey tá lá dentro e o DeLuca vai lá naquela janelinha falar que ele tá sendo preso e tudo mais por conta daquela paciente que a Meredith faz aquele negócio lá, que deu aquele maior rolo e ele leva a culpa porque ele assume a culpa. Eu sempre lembro dessa cena. O Schmidt tava lá com a Meredith, né? E aí entra um médico lá, né? Eu acho que é o interno, não entendi se ele é um interno residente, com outro paciente. E acaba acontecendo várias complicações com esse paciente. O Schmidt, ele meio que paralisa ali, mas ele consegue por conta da voz que ele escuta da Meredith na cabeça dele. E dá pra ver que mesmo a Meredith estando dormindo, ela é uma ótima professora e é uma pessoa que todo mundo ali do hospital admira muito, que ama aprender as coisas com ela, que ela pode ser um pouco durona, mas que ela ensina muito bem. They call you Medusa, the serpent-haired monster who turns folks to stone. Confesso que todas essas conversas com esse interno, né, que o Schmidt teve, não sei se ele é interno, residente mais uma vez, mas apesar de eu ter achado meio aleatório, eu penso comigo que talvez não seja aleatório. Talvez seja ali uma introdução de um personagem pra ficar com o Schmidt, não sei. Eu senti muito mais química nos dois nesse episódio do que o Schmidt e o Nico em todas essas temporadas. Inclusive não faz falta nenhuma, tipo, mostrar ou não mostrar o Nico, porque é um personagem, como eu já falei várias vezes, sabe, ele é muito sem sal. E cadê o personagem? Ele é muito jogado. E aí eu fico com dó do próprio Schmidt, que acaba sendo um pouco afetado por isso, porque ele também não estava tendo tanto foco. Ele só tem foco quando é, tipo, essas coisas meio aleatórias. E também quando ele conversa com a Jo, porque a amizade dos dois é incrível. Inclusive tivemos uma cena muito engraçada dos dois nesse episódio. E assim, eu fico muito feliz em relação a essa amizade. Eu quero muito, porque Grey's Anatomy sempre foi uma série de amizade, sabe? Tipo, Mark e Jackson, Mark e Kelly, a Arizona e Alex, e Meredith e Cristina, Izzy e George. Então sempre foi uma série que teve muitas amizades incríveis. Inclusive daria um vídeo, comenta aí embaixo se vocês querem. E é óbvio que Schmidt e Jo já entraram na lista dos melhores amizades, porque eles são muito engraçados, muito legais juntos, eles se apoiam. E eu queria que tivesse mais cenas dos dois, eu confesso. Mas eu também entendo que tem muita história pra eles contarem e não dá apenas pra focar em uma, mas eu queria que focasse, confesso. Inclusive, gente, nessa conversa que o Schmidt teve com a Jo de fato vai ir pra obstetrícia. Gente, que palavra difícil de falar. De fato, ela vai se tornar uma obstetra, vai largar a cirurgia. E assim, ela tava já com as coisas dela e tudo mais. Ela se mudar de fato, né, pra essa área, né, pra essa outra área da vida dela. E assim, eu achei que ela não ia se mudar, mas eu acho que quando a Grey acordar, ela vai escutar um pouco a Jo vai escutar um pouquinho coisas da Meredith, eu confesso. Mas eu não sei, eu fico com medo da Jo ficar meio de canto nessa outra história. Ou também eles foquem bastante nela, mas eu ainda fico com um pouco de medo. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. E também tivemos, né, gente, a história da Bailey, né, que assim... A Bailey já sofreu tanto nessa temporada de ter perdido a mãe, entre outras coisas, ter que cuidar do hospital toda essa conturbação que tá acontecendo, cada coisa, 1000 pacientes morrendo, e ela ainda ter que atender um paciente que acha que pandemia, que coronavírus é apenas coisa que eles inventam para ganhar dinheiro. Gente, acha que eu tenho paciência para isso? Eu fico com um ranço, um ódio, vontade de matar aquele paciente, entrar lá dentro e matar. E assim, a Bailey teve muita paciência, mas muita paciência. Ela até vai depois lá no corredor das escadas meio que gritar, falar assim, meu Deus. E assim, eu acho que ela deveria ter gritado com o cara, falado um monte de coisa pra ele, porque, gente, que cara mais insuportável, sem noção de por que ele foi pro hospital, então, ficasse na casa dele. Assim, o paciente acabou morrendo, né, porque ele foi embora. E querendo ou não, é algo pra gente se pensar, sabe? Para as pessoas negativistas que talvez estão assistindo nesse episódio, perceberem que o quão seria diferente o futuro dele se ele tivesse aceitado ali apenas ser medicado. A Bailey teria salvado a vida dele, não teria morrido, mas ele preferiu acreditar que tudo isso é uma mentira, que tudo isso é para ganhar dinheiro e sei lá o que mais que ele tinha na cabeça dele. E ele acabou morrendo porque ele preferiu ir embora. Então, assim, não é culpa de ninguém, é a culpa apenas dele mesmo e de acreditar nisso que ele criou na cabeça dele. E assim, é importante, mais uma vez eu tenho que falar aqui, que é muito importante tá passando isso em Grey's Anatomy, porque tanta gente assistindo aí
E também sabemos que tem muita gente que pensa assim. Eu conheço pessoas que pensam assim, que é tudo uma brincadeira, que é tudo uma mentira. Então, fazer o que, né? É a vida e é importante o Grey's Anatomy mostrar isso. E por último, eu deixei pra falar, né, da história do Jackson. Mais uma vez, o Jackson tendo foco, gente, que milagre é esse? Como vocês viram no outro resumo que eu fiz, eu falei sobre a história dele estar agora com essa interna, em relação a tentarem ajudar as pessoas que estão precisando, em relação a tudo isso do coronavírus, pessoas que não têm uma graninha ali. E o Jackson conversou com a mãe dele hoje nesse episódio falando sobre testes de Covid gratuitos para pessoas que não têm dinheiro para isso. E assim, a Catherine me decepcionou nesse episódio. Já é uma personagem que eu tenho algumas coisas que eu não gosto tanto, e ela simplesmente cagou. O Jackson tava falando e ela mudava de assunto e não prestava atenção, então ela nem ligou pra isso. O Jackson também teve outros questionamentos nesse episódio, que foi em relação a ele nunca ter ido a protestos e sempre ter arranjado desculpas. Ele sempre foi uma pessoa que doava dinheiro, mas não metia a mão na massa, sabe? Ele doava dinheiro e pensava que por ter feito isso, ele não iria nos protestos colocar a cara a tapa e tudo mais. Então ele se sentiu meio culpado por isso, porque ele escutou as histórias do Richard, daquela paciente, até do pai, né, o Cormac, no caso, o pai daqueles meninos. Então ele escutou bastante coisa, bastante histórias de pessoas que lá em 1960 estavam lá nos protestos. E ele até hoje nunca foi em nenhum. Então ele ficou bem pensativo durante tudo isso. E aí junta com as ideias que ele tá tendo com aquela interna. E aí no final do episódio ele pega o carro dele e coloca lá uma viagem de 11 horas, se eu não me engano. E vai. Assim, eu entendi que ele vai ir atrás da April. Pelo que eu entendi foi isso. E também junta que a atriz, né, a Sarah Drew, ela postou lá no seu Instagram uma foto, a primeira foto da April na 17ª temporada, que me parece que ela tá na casa dela, com o Jackson, né? E ela também afirmou que ela vai aparecer no episódio do dia 6 de maio, que no caso seria o episódio 15, mas eu acabei descobrindo que vai ter um hiatus, então semana que vem vai sair o episódio 13, e aí na próxima semana não vai ter episódio, e aí na outra, no dia 6, a gente vai ter o episódio 14. Então a April vai aparecer no episódio 14 e não no 15. Então eu acredito que nesse próximo episódio, o episódio 13, o Jackson não vai aparecer. Ele vai estar, né, viajando. E aí no episódio 14 a gente vai ver o Jackson indo atrás ali da April, conversar com ela. E aí a minha teoria é que ele iria chamar ela pra ajudar ele com a interna, essas coisas de querer ajudar as pessoas. Mas agora eu não sei. Mas eu também acho que se a gente olhar o lado da April, da vida que ela já construiu agora com o Matthew, é bem difícil para ela deixar tudo e apenas ir com o Jackson, sabe? Então eu fiquei bem em dúvida com isso. Não sei, eu vi muita gente falando na internet que ele foi conversar com a April sobre a Harriet, né, a filha deles. Porque como ele viu que a criação dele de não ir a protestos, que a mãe dele criou ele assim, ele quer criar a filha dele diferente. Então talvez ele vá na April para conversar sobre o futuro da filha deles. Mas aí eu já não sei se teria necessidade de trazer a atriz, a Sarah Drew, apenas para ter essa conversa com o Jackson, sabe? Eu acho que eles poderiam ter, tipo, um FaceTime ali, conversar, ou o Jackson apenas falar que foi lá e conversou com a April, então não teria necessidade de trazer a atriz de volta, sabe? Eu acho que se eles estão querendo trazer a atriz de volta é para algo mais importante, né? De April Endgame, não sei. Mas eu fiquei agora um pouco em dúvida com isso, mas eu ainda torço que a April vai voltar lá para o hospital para ajudar o Jackson e aquela interna, que eu preciso aprender o nome dela, eu prometo que no próximo vídeo eu vou saber o nome dessa interna. Mas agora eu fiquei em dúvida. Confesso que eu fiquei bem em dúvida sobre o futuro deles todos ali. E assim, não sei, eu preciso que vocês comentem aqui embaixo para ver se vocês têm teorias aí melhores que a minha. Mas eu ainda vou seguir na minha teoria de que o Jackson vai lá conversar com a April, apresentar essa ideia. Vamos conversar um pouco sobre a Harriet, sim, mas apresentar essa ideia dele. E a April vai ficar muito pensativa e vai querer ajudar ele nisso. E aí ela volta para o hospital. Quem sabe eles se aproximam de novo e ficam juntos. Isso é muito fanfic, né? Se a gente parar pra pensar, a April não terminaria, né? Divorciaria de novo, por ela ser tão religiosa assim, e toda a história dela seria um pouco incoerente ela fazer tudo isso de novo que ela já fez com Jackson, deixou depois o Matthew no altar. Então não sei se seria da April fazer isso mais uma vez. Não tô em dúvida agora entre várias coisas, gente. Várias coisas mesmo. Na promo do próximo episódio, a gente viu que o Derek vai aparecer mais uma vez lá na praia com a Meredith. E dessa vez, eles vão estar bem perto um do outro, assim. Pela promo, parece que eles estão até se tocando, não deu pra ver muito bem.
E pelas teorias de todo mundo, quando a pessoa toca em alguém lá naquele mar, ela vai morrer também. O que aconteceu com o DeLuca, né? Que ele tava lá na praia e aí ele vai lá abraçar a mãe dele, ele vai junto, vai embora com ela. Então, no caso, seria a mesma coisa com a Meredith, né? Ela toca no Derek e vai junto com ele. Então, eu não sei, eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que vai ser mais uma despedida ali da Meredith falando que ela quer voltar, que ela quer ficar bem. E aí ela vai ser despedida do Derek, talvez também possa ser isso. Mas eu tô também... Eu confesso que eu tô mais preocupado com a volta da April do que com o futuro da Meredith, porque eu acho que eles não vão matar a personagem. É muito difícil isso acontecer. Ela é a protagonista, então matar um protagonista assim, como uma série como Grey's Anatomy, eu acho que isso não vai acontecer, tá, gente? Então por isso que eu não tô tão preocupado assim. Então é isso. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Assim, eu tô bem preocupado um pouco com isso agora, com essa volta da April, porque eu acho que não vai ser nada demais, eu confesso. E eu vou ficar bem decepcionado e bem triste se trazerem a Sarah Drew para apenas um episódio e para ser apenas uma conversa sobre o futuro da Harriet. Eu acho que seria bem chato isso. Você tem que ter uma coisa a mais, sabe? Então comenta aqui embaixo o que vocês acham disso. Um beijo e até o próximo vídeo.